pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais um episódio do Hora do Axé com o Pai Regular de Oxum. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, um babá da cidade de Pelotas maravilhoso, onde a gente tem um carinho enorme por ele, um apreço enorme, é uma amizade de mais de 20 anos e hoje ele nos deu o presente, a graça de nos dar essa entrevista para o nosso Axé, para o nosso Hora do Axé, para somar na nossa religiosidade aqui de Pelotas e mostrar a sua história e deixar marcada essa história para que um dia um neto, um bisneto dele, um parente religioso, um dia que nós não estivermos mais aqui, olhar esse documentário contando essa história linda, que é essa história do Pai Silvio de Xangô da cidade de Pelotas. Boa noite, Pai Silvio. Boa noite, meu a irmão. sua bênção. É um prazer estar aqui, um pouco nervoso, né? Primeira Faz vez, parte, é normal. Mas vamos tentar fazer um programa bem legal. Vamos sim, com certeza. Em primeiro lugar, eu quero dizer para o senhor que eu fico muito contente, satisfeito do senhor estar nos dando esse prazer de estar conversando com nós, num projeto que eu criei. Já tem um longo tempo que eu estava para criar e faltava coragem por causa da vergonha, essa situação toda. E hoje, graças a Deus, a Mãe Oxum e os pais, eu dei início a esse programa. E todo mundo sabe o que eu quero plantar nesse programa, uma sementinha para deixar para futuramente ter bons frutos, no sentido do filho, do neto, do bisneto do senhor, o dia que nós não estivermos aqui, mas que a gente dure até 100 anos, até mais, mas o seu neto, o seu bisneto vê a sua história, que é uma história linda de religião, e hoje nós vamos querer saber do senhor, como é que foi o primeiro contato com a religião, como começou, como é que seguiu, deu seguimento nessa função de ser religioso, de ser babá, e como é o senhor, como foi essa função para o senhor entender que ia ser um pai santo. Queria saber do senhor. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Só estou aqui porque pelo nosso carinho, realmente, de fato, pela confiança que eu tenho em vocês aqui. Esse aí que vai ser um programa. Somos dois times, mas vamos tentar fazer o melhor possível e tentar fazer algo diferente, né? Para o nosso futuro aí. De repente, para deixar alguma coisa de conhecimento, de incentivo também, porque é difícil, mas a gente está aqui para isso, né? Para tentar somar e fazer alguma coisa diferente. Perguntou em relação a início. Nós queremos a sua história religiosa, nós queremos como foi o seu primeiro contato com a religiosidade, se isso já vem de família, ou como foi, porque muitas pessoas começam pela dor, né? 99,9% das pessoas começam a ser religiosos pela dor, por doença ou algo assim, né? E 1% é pelo amor. O senhor foi como? Na verdade, desde que eu nasci, né? Na verdade, eu não era nem para estar aqui, como se dizia antigamente os anjos de... As sujonas, né? Então, com dias eu era para ter já passado para o outro lado, então eu acho que aí começou o meu contato com a religião. Através do meu pai, da minha mãe, na Umbanda, mais diretamente, mais provavelmente. Então, ali a gente começou com toda essa ligação, e eu acho que essa ligação, provavelmente, com o espiritual mesmo. Muito legal. E como foi assim, Pai Silvio, desde criança, o senhor teve um problema de saúde, foi assim? De nascença, na verdade, os primeiros dias de nascença, os médicos não conseguiam achar o que estava causando a tal morte, né? E aí minha mãe procurou a casa da minha tia, na verdade, da minha madrinha, para ver o que podia ser feito. E ali foi feita uma segurança e a minha tia de sangue, sanguínea, teve uma crise histérica, começou... Depois do serviço, ela me sacudir, me balançar e eu acabei vomitando algumas coisas lá que diziam que seria a minha morte. Na verdade, os primeiros anos de vida, até os 7 anos de idade, eu tive uma saúde bem complicada, bem sensível. Mais em hospital do que em casa, propriamente dito. Então a sua história já vem desde da barriga da sua mãe, já? Desde que eu nasci. Já era destino, já ia ser dom. Exatamente. Até porque a gente nem tinha eu nem tinha, né? Imagina, com dias. E os primeiros dias eu tinha muito essa função já da espiritualidade, de ver as coisas, de tocar nas pessoas e tirar as dores. Tinha uma coisa que eu não entendia, era natural, era uma coisa bem natural mesmo, natural de verdade. E a minha mãe até na época fez essa promessa para essa casa, se salvasse minha vida, ela entraria para essa casa de Umbanda, e é onde ela ficou, foi a única casa que ela participou, inclusive nem na minha casa, quando eu abri, ela entrou. Nós nos afastamos por alguns motivos pessoais, mas ela só entrou na Umbanda, naquela casa, por gratidão à minha saúde e minha sobrevivência. Muito legal. Então o senhor começou na Umbanda? Na Umbanda. E aí o senhor deu início ao seu desenvolvimento? Como é que foi? Na verdade, até uns 15 anos, porque antigamente tinha os preconceitos, tinha os receios dos pais em relação a isso. Até os 15 anos, realmente, que eu não ia entrar, porque eu era muito novo, porque eu não teria responsabilidade.
E até os 7 anos, por exemplo, algumas entidades diziam que eu teria que ter um preparo especial, que eu tinha um dom, e a minha mãe dizia que não queria, que queria que eu fosse uma pessoa normal como todos os outros. Então ela nunca deixou eu aprofundar mais nessa área. Sim. Na verdade, a Umbanda, comecei na Umbanda com 18 anos de idade mesmo, quando eu me formei, quando ela disse, agora tu é dona da tua vida, tu pode fazer o que tu quiser. Não assim, tão livremente, né? Sim, sim. E como é que foi, pai, para o senhor entrar aos 18 anos para a Umbanda? Que casa o senhor entrou? Como é que foi a... É que nesse decorrer do tempo, essa senhora da Jurema Flecheira, aqui na 3 de Maio, uma casa bem antiga, na cidade de Pelotas, nós tínhamos vínculos sanguíneos também com meus irmãos e tal, então ela era minha madrinha, o vínculo, tanto a Jurema Flecheira como o Caboclo eram meus padrinhos, e a gente, por motivos pessoais, se afastou, mas a gente nunca perdeu o vínculo. Ela teve um AVC, uma doença muito séria, né? Quando eu casualmente quando eu me formei, que ela quase perdeu a vida e eu prometi, como ela salvou minha vida, eu entraria para a religião para salvar a vida dela. Eu precisaria ter um motivo específico, não por mim, mas por ela. Foi quando eu comecei a Umbanda e comecei na casa dela. Mesmo não estando mais, eu prometi que ficaria os primeiros meses lá, na casa dela, até o meu pai, até então eu conhecia nada de orixá, me conduzir para um caminho onde ele quisesse. Muito legal. Então eu iniciei na casa dela, não cheguei a ficar um ano, porque foi só a promessa de eu entrar, que eu não ficaria, mas o primeiro lugar que iniciaria seria lá. Sim, nós queremos saber, nós do programa Hora da Axé, como é que foi? O senhor entrou aos 18 anos, começou a desenvolver, quando foi a primeira manifestação no seu corpo mediúnico de uma incorporação e quem foi? Olha, na verdade foi quando eu era criança, criança que não tem noção, uns 10 anos talvez, que a gente já estava afastado um pouco das casas de religiões e meu pai foi procurar ajuda em algum lugar e uma senhora, que não lembro quem foi fazer um serviço até com o pai Xangô na pedreira, lá na cascata, e ela botou meu pai a girar, minha mãe a girar. Daqui a pouco ela me botou ali a rodopiar até então e algo me pegou. E até ela se assustou. Eu me lembro que eu rodopiava assim no meio daquela pedra, feito um furacão. Foi a primeira vez que não me entendi nada do que era aquilo, não entendia nada do que se passava, a gente só tinha a visão de fora. Mas de dentro ali foi a primeira vez que houve uma manifestação em mim. E não souberam dizer de quem era, se era não, que era? Não souberam dizer, ela não soube dizer, até porque eu vi quando se incorporei até então, hoje eu digo que se incorporei, né? Mas quando passou eu vi que ela estava bem assustada. Eu acho que ela não imaginava que seria desse... Que na verdade já é um dom que o senhor já estava predestinado para vir, né? Sim. Porque geralmente acontece isso, né? né? Que na verdade assim, eu não conhecia, a gente não tinha conhecimento de nação, né? Porque nossa Umbanda, não sei se para alguns talvez seja diferente, mas a Umbanda que eu participava, a nação era algo muito à parte. Tinha sangue era associado ao mal, a coisa... Sim. Então a gente se criou nisso, mas eu desde uns 9 anos, 8 anos, eu colecionava até então pedras. Eu tinha o hábito de colecionar pedras, então eu colecionava muitas pedras, eu tinha todas elas assim no meu guarda-roupa. E quando a gente teve esse período de afastamento, não lembro exatamente a data, 9, 10 anos, eu tinha o hábito de lavar a minha cabeça junto com a pedra que hoje é ocultada do meu pai Xangô. Ah, que legal. Com a água da chuva. Porque eu gostava muito de estudar, fazia tudo muito intuitivamente. Então eu fazia isso, eu já cultuava o meu orixá e nem sabia até então que ali seria meu pai que hoje está na prateleira. Muito legal. É quase uma história parecida, porque o ocultado da minha mãe hoje foi o meu pai, né, meu falecido pai Vanderlei, encerrava as terreiras na cascata. E eu acho que no segundo, terceiro ano que a gente estava encerrando a terreira, eu tinha mania quando terminasse a sessão de ir tomar um banho na cascata. Levava esponja, sabonete, lavava para ficar cheirosinho para passar o dia. E numa dessas eu olhei para dentro d'água e achei uma pedrinha que parecia um olho d'água amarelinha. E peguei e guardei. Isso depois de muitos anos, né, pra frente, quando eu conheci o meu pai de santo mesmo, não foi minha mãe, foi meu pai de santo que sentou minha mãe. Ele estava jogando os ocultados, todos de Oxum, e eu disse pra ele assim, pai, esse ocultá aqui eu achei na cascata. E ele estava jogando os outros ali, acho que devia ter uns 6, 7 ocultados de Oxum, e nenhum me pegava. Aí quando eu disse pra ele que esse ocultá aqui, que ele não tinha jogado ainda, ele disse, vamos ver, quando ele jogou, é a tua mãe. Eu disse, a minha mãe, eu mesmo achei na cachoeira dela, né? Eu mesmo trouxe, que é a mãe que tá comigo até o dia de hoje. A maioria dos meus ocultados que eu tinha, eles não eram roupa, acendia vela, mas botava fogo no... Eu fazia ali as minhas manjinhas e nem sabia. E isso espontaneamente, nunca ninguém disse, nunca ninguém ensinou nada. Nem sabia que se cultuava ocultar na nação, né? Que a Umbanda tudo é imagem em si. Sim. Então era uma coisa muito instintiva mesmo, não tinha uma
até quando conhecemos o meu pai de santo, meu pai de santo, ele vinha aqui, quando ele vinha, eu sabia que ele vinha a Pelotas, eu escondia minhas pedras para ele não pegar, porque batuqueiro não pode ver ocultar. Não pode ver ocultar. Ele veio ocultar, então eu escondia para ele não pegar meus santos. Que até então eu não sabia que era santos, né? A gente não tinha noção nenhuma, eu não tinha noção nenhuma. Muito legal. Vamos indo na função da Umbanda, agora a gente já vai passar para a nação, mas eu quero saber da Umbanda, dessa manifestação na pedra, lá na pedreira que o senhor disse. Depois daí, como é que foi? O senhor abriu casa, o senhor foi para uma casa, como é que foi? Não, eu segui normal, a vida normal ali, no sentido de que não tinha vínculo com casa nenhuma. Quando eu acabei me formando, eu fui para, a gente conheceu meu pai de santo no decorrer até mesmo nessa mesma casa, que a gente estava afastado, mas a gente nunca perdeu contato. E casualmente a gente conheceu meu pai de santo numa saída da cachoeira, da cascata, inclusive, onde teve um problema que acabou nos aproximando. Meu pai era inspetor, deu umas orientações, ajudou, e a gente começou a nossa ela. Quando eu me formei, eu já tinha contato com o pai Beto e tal, mas não era vinculado a casa nenhuma mais. Aí quando eu me formei, que deu esse problema com a minha falecida, com a minha madrinha, que era cacique da terreira, que eu estava já formado, eu procurei um emprego e consegui um emprego em Pelotas, e eu disse que eu tinha que fazer alguma coisa por ela. E aí, mas eu queria nação, eu nem sabia o que era nação, mas eu queria nação. Eu queria ser filho de santo, mas não sabia nem o que era, tinha medo, mas não queria. E aí nesse procura de serviço eu disse, olha, eu sei que eu tenho um pai, não sei quem é meu pai, então que ele me conduza. Porque eu sempre fui fascinado por Xangô na Umbanda. Sempre tinha esse fascínio por pai Xangô na Umbanda. Então a Umbanda em si eu comecei a desenvolver na casa do pai Beto, mais propriamente dito. Todo o conhecimento, minha base foi na Jurema Flecheira, da falecida de Araci, mas o desenvolvimento, a doutrina, enfim, os fundamentos foi mais por lá. Que hoje eu junto os dois. Eu acho que a gente não perde, a gente agrega, né? Então eu procuro juntar um pouco da Umbanda de lá pra cá, mas foi depois dos 8 anos que eu comecei, aí foi tudo muito rápido. Na verdade, ela deu só o início, ela abriu o caminho para o senhor se encontrar com o pai Beto, né? Exato. E aí o senhor começou na casa do pai Beto. Na verdade, eu digo que ela me deu a oportunidade de estar aqui, né? Porque foi graças à casa dela, a gente nunca neguei a origem da Jurema Flecheira e de todos que estavam lá. Então, eu acho que se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Então, essa gratidão segue até hoje, claro. O carinho, o respeito. Mas a doutrina em si da Umbanda veio pelo Gomejeiro do pai Beto. E pai, me diz uma coisa, e aí quando o senhor foi pro pai Beto, lá começou a sua Umbanda, e aí lá o senhor tem alguma lembrança? Lembra qual foi as entidades que começaram a se manifestar no seu corpo, na sua matéria? Como é que foi? É que o pai tinha o hábito, a doutrina de quem desenvolveria caboclo primeiramente, só caboclo. Só caboclo. Então durante um ano e pouco, a gente desenvolveu só caboclo. Eu só girava na linha de Xangô até então. A gente não sabe, porque lá nós não temos o hábito, nem eu tenho essa doutrina de dizer que a tua entidade é tal. Não, a entidade vai chegar, vai escar o ponto, vai dizer quem ela é. Sim. Mas eu sabia que girava na linha de Xangô. Então foi ele, durante quase um ano, foi só ele que eu desenvolvi, foi só ele que eu girei. Então foi bem, mas foi tudo muito rápido, porque eu fui para lá em 88, quando eu me formei. Aí em seguida eu já fiz nação, em 89, e aí em seguida as coisas já começaram a andar. Em 2 anos eu estava praticamente aqui em casa. Sem a pretensão de ter casa, sem a pretensão de ter filho. Mas sempre amando, fazendo aquilo ali por amor. Por amor. Mais por amor do que qualquer tipo de interesse, porque eu nunca quis ser pai de santo. Eu quis sempre ajudar as pessoas. Sempre prometi para meus pais espirituais, assim como eu tive a oportunidade de ter a vida pela religiosidade, eu queria ajudar as pessoas também da mesma forma. Até há quem diga que assim, teu erro foi esse, né? Eu sempre prometi ajudar as pessoas e não ganhar das pessoas. Então o intuito sempre é isso, é ajudar. A recompensa do dinheiro e outras coisas é um mérito. Né? E o senhor não era de Pelotas, pai Silvio? Não, lá quando eu fui trabalhar. Na verdade, nessa função dessa promessa que eu fiz, que eu pedi para os orixás, né, que eu joguei aqui, daí eu fui procurar um pai de santo, é que se interliga muito, porque o meu orixá, na verdade, conduziu o resto tudo, né? Eu sempre fui muito bandista e sou até hoje. Mas quando eu entreguei para o pai Xangô, até então, que eu não sabia quem era, começou a coisa a andar literalmente na religiosidade. Quando eu fiz essa promessa que se fosse para mim entrar aqui ou entrar lá, que aparecesse um serviço, que eu também satisfeito, eu estudei muito para ficar. O trabalho que eu estava fazendo não estava me satisfazendo, eu estava ali praticamente matando hora, eu queria crescer. Estava faltando alguma coisa. Eu queria desenvolver o que eu aprendi.
E eu digo, não, eu não queria sair debaixo da saia da minha mãe, não queria sair debaixo da minha cidade, mas eu tinha que provar para mim mesmo a minha capacidade. Eu sempre fui muito introspectivo. E eu digo, não, eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz, tanto profissionalmente, né? Principalmente nessa época era só profissionalmente, não era religiosamente. Então, se aparecer um serviço que seja bom para mim aqui, eu fico aqui. Se aparecer um serviço que seja bom em Porto Alegre, lugar eu vou. E assim vai ser minha religiosidade. Tanto quando eu joguei minha cabeça aqui, me deram para Bará. Aqui na cidade de Pelotas. Para Bará com Oxum e Oxalá, que digamos que seja gelo que eu não entendia nada. Sim. Que foi uma coisa muito estranha, depois a gente pode ter tomado que a gente está na Umbanda. Aí quando eu fui para lá trabalhar, aí consegui. Eu falei isso, eu cheguei em casa, já tinha me ligado da escola, não teve da escola técnica, né, da FPEL, que tinha uma chamada de uma empresa para mim. Aí eu fui lá, tinha 2 empresas em Porto Alegre, me chamando para fazer uma entrevista. E aí fui para Porto Alegre. Aí consegui emprego lá, foi onde eu parei ficando na casa do Pai Beto. Mas primeiramente eu cumpri aquela etapa. A minha tia saiu do hospital, sim. Eu nunca chamei de madrinha, chamei de tia, ela foi para casa, eu entrei na casa dela, ela não chegou a lavar minha cabeça, porque na época ela não tinha mais condições, ela ficou com sequelas, mas fiquei em período que eu prometi ficar lá. E depois eu morava em Porto Alegre, na casa do meu pai de santo, do Pai Beto, mas eu era filho da tia Araceli de Pelotas. Na Umbanda, e ele nunca me exigiu nada nesse sentido. Ele entendeu e nunca me cobrou, porque nunca nos forçou a isso. E ela tinha nação, pai, ou não? Ela teve uma passagem de nação que aí começou um pouco, algumas confusões também no caso, mas ela não tinha filhos de nação. Sim. Ela só tinha uma passagem na nação. Sim. E o senhor conheceu o Pai Beto em Pelotas? Em Pai Beto, Pelotas. Conheci em Pelotas. Oficialmente eu conheci ele na Cascata. Foi o primeiro contato que a gente teve. Quando ele veio visitar a terreira da Tia Araci no encerramento de Cascata. Eu acho muito lindo isso, que a gente tem na verdade a gente já nasce predestinado para alguma coisa, né? Então às vezes a gente para pensar, no momento que acontece a gente não pensa, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo todos os caminhos nos levam para ser o que nós somos hoje, né? E a gente imagina às vezes de uma dificuldade, de uma tristeza ou algo assim que aconteça que não é legal na nossa vida, a religião pega naquela fraqueza ali e te puxa e te bota lá no caminho, né? Parece mentira, né? E ele levou do problema de saúde, levou a tia, da tia já foi em seguida, teve esse contato na função da cascata, esse problema, e o senhor conheceu o seu primeiro Pai Santo. Na época até era criança, devia ter uns 12, porque eu sempre me achei muito criança. Ele nem dava muita atenção para mim, a amizade deles é maior, era com meu pai, com a minha mãe e tal. Mas ali já começou nossos primeiros admiração, assim, passei a admirar um outro lado diferente. Tanto que os primeiros rituais que tinha lá eu fugia, eu gostava de ver, mas não algumas coisas, né? Tinha medo por não conhecer. Por não conhecer, e pelo receio da minha própria mãe, né? Meu pai já era mais atentado, mas a minha mãe era mais... E é que eu digo também, assim, teve tantas coisas que aconteceram nesse mesmo dia da cascata, que depois eu vim conhecer a minha madrinha, que morava aqui em Pelotas, que eu nem sabia que viria a ser minha madrinha, tudo aconteceu depois, alguns anos lá em Porto Alegre, no Brasil Cachoeirinha. Eu fui na frente da casa dela, não sabia quem era ela, não vi ela, e depois que eu voltei para lá, ela voltou para lá também e ela virou minha madrinha. Então são coisas que a gente não tem como explicar. Essa história aí que é maravilhosa, que hoje todo mundo conhece o Pai Silvio de Xangô na cidade de Pelotas. E o pessoal que não sabe, o Pai Silvio é um dos precursores de batuque aqui na cidade de Pelotas, onde um dos batuques mais fartos que tem, pessoal. Uma casa que aonde tu vai, não é função só de comida, mas é uma fartura imensa, maravilhosa, um tratamento excelente, eles não fazem distinção de ninguém, todo mundo é igual, com muito amor, muito carinho, o Pai Silvio nos trata, e isso, nossa amizade já tem mais de 20 anos, né, tá indo já quase 30, né, que nós estamos envelhecendo, graças a Deus, estamos tendo a dádiva de envelhecer, né, que é um privilégio tirado de muita gente, né. E o Pai Silvio sempre foi essa pessoa que vocês estão vendo hoje, só que a gente não conhecia a história dele e hoje nós estamos começando a conhecer. Porque eu mesmo, particularmente, eu e o Pai Gilberto Oxalá, nós conhecemos o Pai Silvio numa curimba de Exu, numa festa da Mãe Regina da Oxum, que ela morava perto da nossa casa aqui. Nós morávamos no Fátima e ela morava bem pertinho também no Fátima. E ali ela tocou uma curimba
de povo de rua, e eu, como era filho de umbanda do meu pai carnal, né, o Vanderlei, nós fomos e a gente conheceu aquele povo de rua lindo, maravilhoso. Eu me lembro, nunca mais esqueci, que tava um com chapelão desse tamanho, que era a mãe da Oxum, linda, maravilhosa, com a senhora Padilha. E ali a gente começou, nos conhecemos, teve um carinho, né, e tem até o dia de hoje. Em seguida nós fomos se ver na mãe Bia do Xangô, que foi a minha primeira mãe de santo. A gente começou essa amizade lá, claro, depois como a gente começou, a gente se via em outros batuques, em outros, né? Curimba, na verdade, só foi nessa, mas em batuque a gente se viu bastante. E sempre o mesmo carinho, sempre o mesmo respeito, o apreço, sempre a mesma coisa. E, pessoal, como eu estava falando, esse batuque de Pelotas é um dos batuques que é marcado durante todo o ano. É um dos batuques que a gente sai de manhã dele, com muito prazer, sem estar cansado, um batuque divino. Eu sempre digo para os meus filhos, gente, existe um batuque aqui em Pelotas que eu não abro mão de ir, nunca vou deixar de ir se eu tiver com saúde, amanhã o Xum me iluminar, sempre vou. E eu sempre digo, pessoal, é o único batuque da cidade de Pelotas que eu saio de manhã de lá. Saio, não estou cansado, estou muito feliz, alegre, contagiando aquela energia, levando esse axé do Paxangô, trazendo para nossa casa, para o nosso ilê, e esse carinho que o senhor tem, e a mãe Yara também tem esse carinho, todos os seus filhos são excelentes para tratar, são os bons anfitriões. E a gente vem sem estar aquela coisa maçante, sem ser aquela coisa cansativa. Não, a gente vem com prazer mesmo para casa. Parece que a gente se revigorou, nem parece que a gente passou toda a noite dançando num batuque maravilhoso, né? Tem época até que é calor, né? E a gente tá lá suando, mas feliz, tocando, vibrando com o Paxangô, e é um batuque divino, né? E vamos ver, né, Priscila? Mas os seus batuques é um dos batuques mais fáceis que tem na cidade de Pelotas. Mas o bom de ouvir é isso, né? Que as pessoas entendem o que a gente quer, né? Realmente é receber as pessoas, é tratar bem as pessoas, independente de ser pai, de ser mãe. Enfim, é tudo feito com muito amor e carinho. Que eu costumo dizer, eu tenho esse hábito, né? Eu gosto muito de enfeites, de tudo isso. Então eu faço primeiramente para os orixás, ou para os guias que for naquela... E depois para receber os irmãos que vão lá passar uma noite. Não tem muito essa distinção, né, entre pai, mãe, filho. Para mim todos que estão ali são importantes, eu brigo muito por isso, a gente corre muito por isso. E a fartura é que a gente aprendeu, né? E tudo que tu dá, tudo que sai retorna. Então meu pai de santo me ensinou, e por mais que eles brigam, porque eles vão escutar, eles vão dizer, mas o pai já comecei agora a inventar, já comecei agora a fazer, já comecei agora a criar, para poder chegar lá e fazer. E é tudo com muito suor mesmo. Eu gosto, se puder, eu faço tudo em casa. É um sacrifício que a gente faz, mas é com sacrifício de amor, né? Não tem nada melhor que terminar outro dia, tu tá morto, cansado, e olhar em torno e ver deu certo. Mas vou lhe dizer uma coisa pro senhor, Pai Silvio, não é fita que o senhor sabe disso, que eu não tenho essa coisa de fita. Eu gosto, não gosto, sou bem filho de Oxum. Mas, e nem porque o senhor está aí, mas o senhor é um exemplo de religioso, e o senhor nos motiva e nos dá um exemplo bom, uma educação boa, uma doutrina boa, porque a gente sabe que a sua casa, o senhor educa tanto os seus filhos a ser o que são, com educação e coisa, e mesmo que eles estão cansados, a gente vê que os filhos cansam, né, numa obrigação grande, até porque o senhor tem longos dias de obrigação, né, mas a gente vê eu digo que é uma doutrina, né, não é um fundamento, mas a doutrina. Sim. A doutrina deles são excelentes, que eles pode estar a gente olhar nos olhares deles que eles estão cansados, mas mesmo assim eles não perdem o sorriso no rosto, eles não perdem aquela dedicação, aquela vibração no dia do batuque, é sem palavras, na verdade. E essa doutrina que o senhor faz com seus filhos, não que aqui em casa não tenha, mas eu não vou dizer para o senhor que tem 100%, que sempre tem um outro que dá uma cansadinha, que fica meio esmurecido ali, né? O senhor nos dá exemplo, para nós que somos pais santos da cidade de Pelotas e vamos na sua casa, o senhor nos dá exemplos de doutrina, de ensinar o filho a vibrar, a gritar, a saudar o orixá e passar aquela energia de vibração boa, né? Não é uma fita, não é aquela coisa que o filho tá ali esmurecido, cansado, caô cabelecilha, aquela coisa que... Não. O senhor ensina eles, mesmo cansados, eles fazem com amor. E serve de exemplo para nós, e eu acredito que serve de exemplo para muito povo de Pelotas. É que eu digo, né, se tu não fizer com vontade de coração, tu pode enganar as pessoas, mas não os orixás, nem os guias, mas mais especialmente os orixás, né? Claro que eu fico com receio, sim, que a minha família é povo de Xangô, o povo da minha casa é povo muito forte, tem um temperamento muito forte, eles são muito... Então é bom ouvir que todo mundo é bem tratado, porque a gente fica sempre preocupado que alguém possa ter falado alguma coisa ou tenha feito alguma coisa,
Porque por mais que a gente faça, nunca vai ser bom. Vai Nunca ser agrada a perfeito. todo mundo, na verdade. Mas se a gente sentir de grande parte das pessoas que vão lá esse carinho, valeu a pena. É uma troca, sabe, né? que é um carinho realmente, é recíproco também, porque o senhor vai em todas as casas, a maioria das casas na cidade de Pelotas, e o senhor sempre é bem recebido. Sempre. E todas as pessoas que o senhor vai, elas também, todo ano, no dia 30 de setembro, as pessoas estão presentes na sua casa. E mesmo que o Batuque vá até de manhã, até clarear o dia, as pessoas estão fiéis ali. Eu e o pai Gilberto sou um que eu sou fiel. Eu não saio do Batuque enquanto não termina. E aqui em casa eu digo para os nossos filhos, o pai Silvio a gente não abre mão do Batuque. O pai Silvio e outra, já vai sem compromisso no domingo, porque nós vamos ficar até de manhã, até terminar. Quando parar o tambor, a gente vem embora. E é assim. Isso é uma coisa que a gente briga, né? A gente briga, já briguei com vários tamboreiros, com o Bira, que era muito meu amigo, para terminar no máximo 5 horas, não prolonga muito. Mas eles mesmos dizem que não conseguem. Que quando os orixás começam, vão lá e dançam e vibram, se passam. Porque eu gostaria que fosse um pouco mais lento em respeito até aos convidados, né? Que no começo no começo ia até um pouco mais tarde, porque eu esperava chegar mais longe de Porto Alegre. Eu não podia esperar como é que eles iriam de Porto Alegre para chegar e já ter tocado pro Xangô, Pai Xangô. Então muitas vezes eu me obrigava, eu tocava batuque até o Pai Xangô esperava ele chegar. Só que depois meu pai se acostumou e como orixá velho, ele é muito preso a algumas tradições. Então eu tento tocar mais cedo, eu tento começar mais cedo. Meu filho me mata, todo mundo me enche o saco, mas os amigos de verdade vão e ficam. É verdade. E mesmo a gente sabendo que o senhor, a nação do senhor, pai Silvio, Jejexá. Jejexá. E mesmo nós sabemos que o seu Jejexá, a sua nação, a sua goa, a sua tradição, não é só 8 dias, né? Vocês ficam mais tempo de obrigações. Exatamente, Né? é pela obrigação, sim. E o senhor poderia contar mais ou menos, sem falar do fundamento, mas em sentido de obrigação, quantos dias leva na sua casa? A obrigação em si, de 7 a 10 dias, depende do caso, 16, às vezes eu faço a obrigação dividida em 2 etapas para 16 dias. Mas a gente já começa meses antes, né? Sim, meses antes, programando a função de bicho, aquela função de tudo. Se vai fazer santo, tem que procurar ocultar, jogar ocultar. Isso tudo por trás, que eu digo, dos bastidores, é uma correria, né? Porque as pessoas olham a gente no batuque, pai santo bonitinho ali, e acham que é só aquilo ali deu. Não, mas há 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás tem uma história, né? Tem o pai Silvio cansado, o pai Silvio dormindo 4, 5 horas da manhã, né, aborrecido, triste, resmungando. Eu sou chato, eu digo que eu sou chato. Mas isso é todo mundo, a maioria né? Até porque a gente é chato pro que é bom e o que é certo. Exato. Né? Porque eu acho que se a gente não for chato, que eu digo a gente não for cri-cri, acho que vira uma bagunça, né? Eu costumo dizer assim, faz pra mim de uma vontade, nunca pro meu pai. Não quer fazer, então não faça. A mesma coisa que eu digo. É soldado no quartel, quer trabalho, se não quer trabalhar nem aparece, mas não resmunga nunca, assim, ó. Pode até fazer pra mim com uma vontade, mas nunca no meu quarto santo, nunca no meu congá, em qualquer lugar. Então tá afim, pede licença e vai embora. A gente vai ficar chateado, mas vai ficar menos chateado ainda. Eu digo isso aqui em casa, tanto eu quanto o pai Gilberto, a gente diz assim, olha, gente, quem tiver de mau humor, tal dia vai ser tal obrigação. Quem tiver de mau humor, naquele dia tá com o espíritozinho de porco, não quer vir, não acha que vai estar ruim estar presente para passar essa energia negativa para nós, não vem, fica em casa. Eu acho que o orixá vai ficar muito mais feliz e contente de saber que aquele filho não tá bem e ele ficou em casa, do que ele estar aqui com o espíritozinho de porco e passando aquela energia que não é legal para nós. É diferente de não estar bem porque está precisando. Não, a religião é para quando a gente precisa. Isso. Mas é de estado de espírito. Não tô afim, já vai para contrariar. Até porque a cabeça de alguém é alguém que está precisando. É sempre estar trocando para alguém, né? Sim. O filho que vai pro chão é um dentinho que está com um pensamento bom, um irmão, um amigo, né? Então, mas se está precisando, ou pai, não vou porque eu não estou bem, estou doente. Não, então tu vem porque é aqui que nós vamos tentar te ajudar. É diferente a situação. Agora, se não está com espírito, não está afim de fazer... É diferente um problema no trabalho, um problema familiar, um problema no casamento, né? Uma doença, uma coisa assim. É diferente do que aquele filho que tem tudo, está bem, está com saúde, está com tudo, mas ele não está com vontade de vir. Ou porque ele tem uma festa, um churrasco, uma cerveja, porque hoje, infelizmente, os filhos, não vou generalizar, né? Mas eu acho que de 100 filhos, os 5% tem essas manias de... tem obrigação lá no pai, aquela coisa cansativa, não quero ir, eu queria ir pro churrasco, pra cerveja, pra festa. Então eu sempre digo, gente, não vem, porque eu acho que é muito mais tranquilo e a mãe Oxum, o pai já vai ficar muito mais feliz de ver que tu não tava com o espírito bom e tu ficou em casa do que tu vinha aqui com essa energia ruim. Vai atrapalhar quem quer, né? Vai atrapalhar
aqueles que estão Porque buscando todas alguma as coisa. pessoas que estão buscando aqui, eles estão focados e tá canalizando uma energia positiva ou para alimentar o nosso orixá, ou até mesmo para fazer um guri em algum filho, né? Nós precisamos canalizar todo mundo um pensamento bom, pedindo coisas boas para aquele filho que está deitando, e até mesmo para nós mesmos, porque eu acredito que o orixá é uma reciprocidade, né? Quanto mais a gente ama ele, mais a gente passa e transmite e dedica essa fé, esse amor a ele também faz e nos dá tudo de bom na nossa vida, uma saúde, uma prosperidade, um caminho aberto, um trabalho, paz de espírito, na verdade, eu acho que é o essencial. Estando assim, eu acho que o resto vai crescendo no segmento, né? É que as pessoas têm muito de materializar, né? Claro que a gente precisa materializar nossa fé, seja no ocultar uma imagem. Sim. Até certo ponto ele é interessante e faz parte. Mas eu acho que o pior, a prioridade não é o que a gente consegue comprar, e sim o que a gente consegue oferecer, né? É o carinho, é exatamente isso. Então, assim, no momento que a gente canalizar essa energia, com certeza a gente vai colher. Vai colher e tu pedir pro teu irmão gostando ou não gostando, isso não depende de simpatia, antipatia, e sim que tu tá fazendo para alguém, para um orixá que é superior a tudo isso, né? As pessoas entram na casa da gente e se esquecem que todos nós temos orixás, então vêm e falam de mim, falam de ti. Verdade. Dentro da tua própria casa, e o orixá que tá ali. Eu digo que o orixá escuta em todos os lugares, né? Mesmo quando a gente não quer. E a gente Mesmo foge que a para gente não não saber e acabar sabendo. Então, se tu vai de boa fé, de bom coração, de bom pensamento, com certeza vai ser melhor. Eu ajudar o digo próximo, pra né? eles aqui, assim, ó, tem pessoas que às vezes arreiam uma bandeja, arreia tudo e a coisa não engrena. E tem pessoas que chegam aqui e não larga nada, só simplesmente cumpre e bate a cabecinha. No outro dia liga, pai, venci tal coisa, pai, alcancei tal coisa. Mas aí tem aqueles irmãos que ficam pensando assim, mas por que o fulano não faz nada e consegue? Aí está o segredo do amor, né? Porque eu tenho pra mim que o orixá é amor, né? Exatamente. E independente da fé que a pessoa tem, se ela tem aquele amor, aquele apreço, né? E não só o orixá, eu digo geral em todos os pais, mas esse amor que a gente transmite pro orixá do nosso pai ou da nossa mãe, e até mesmo o nosso, ele retribui de muitas coisas boas para nós. E é esse o diferencial daquele que vive fazendo de coração e aquele que só faz quando precisa, ou quando está precisando, ou pegar um trabalho e não está tendo saída, eu vou largar hoje porque eu sei que ele vai me ajudar. E às vezes não tem a mesma resposta daquele que não larga nada, mas tem amor, né? É, uma vela bem acesa com muito carinho, muita fé, às vezes resolve mais com Eu o digo pé, isso né? para as pessoas aqui em casa. Então, eu sou muito que trabalho com pouco e deixo muito quando for realmente necessário, né? É que infelizmente as pessoas só acreditam naquilo que tem muito, né? Vai fazer um trabalho com o cliente, se não tiver muita coisa, eles nem acreditam no serviço. E, na verdade, o que importa é aquilo que tu possa dar. Tu não vai tirar da tua mesa para dar para um orixá, para fazer um serviço. Se tu tem uma vela vai trabalhar. O orixá, o guia, seja o que for, trabalha com quem tu tem. Só que as pessoas obrigam alguns pais santos a se moldarem em prol do próprio dinheiro e interesse. Né? Então, mas não estou julgando ninguém, cada um tem o seu. Não, isso aí é uma conversa que nós estamos fazendo, Mas porque a eu gente não deixo de vivencia fazer. certas coisas dentro da nossa casa, né, Priscila? A gente vive certas coisas, né? Agora, eu digo sobre esse sentido aí, o que eu costumo dizer? As pessoas têm manias, né? Só que as manias delas têm que ficar do portão para fora, porque quando elas entram do portão para dentro da nossa casa, essa casa é regida pro orixá, né? Tem a Manjum para Xalá, o orixá deles. Então, não é o fundamento se adaptar às manias das pessoas, é as pessoas que têm que se adaptar ao fundamento, seguir a regra. Agora, não adianta chegar aqui, plantar coisa que não é e querer colher fruto bom, né? Não tem como. É melhor fazer um arroz feijão bem feito, bem temperadinho, do que querer fazer algo que tu não sabe fazer e estragar tudo. Estragar tudo, né? Então não tem. É que as pessoas gostam de ver, né? Elas estão acostumadas a ver algumas coisas, mas procuram um lugar que faça. Existem milhões, né? Normalmente não critico quem faz, eu tenho meu jeito. Até porque eu aprendi muita coisa sozinho, que eu tinha um sentido com eu e meu pai, né? Quando eu vim para Pelotas, por exemplo, era no tempo que meu pai dizia, não tinha telefone em casa, eu não tinha telefone em casa. Quando eu trouxe meus orixás, eu não trouxe com a pretensão de abrir casa, não queria ter filho, eu nunca quis ter filho. Sabia que era esta a minha missão, mas surgi muito disso. Então, assim, muitas vezes eu ligava para ele, olha pai, eu tenho uma dúvida, ele me respondia 2, 3 semanas depois que eu já tinha resolvido. A primeira obrigação que eu fiz no filho, mesmo que pequeno, ele embora, eu fiz meu pai Xangô, porque meu pai de santo não tinha esse acesso. Ele era humilde, nós éramos humildes e não tem problema nenhum, confio no meu pai e vamos embora.
E foi. Se tiver errado, então tem muitas coisas que eu faço que é um pouco diferente que eu aprendi com meu pai. É assim que nós vamos fazer, então é assim que nós vamos fazer. Não estou desfazendo meu pai, que sempre foi muito presente, mas eram dificuldades. Hoje em dia, com a internet, tu fala aqui já ao mesmo tempo, já tá nos outros lugares. É verdade. Então a gente começou muito assim, mas estamos indo. E eu procuro manter isso. Eu tenho medo não é do julgamento das pessoas, tenho medo, o único julgamento que eu tenho medo é do meu pai. E é verdade, né? Porque as pessoas, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E isso também acontece até dentro das nossas casas, né? Não vai, a gente pode ter 20, 30, 40 pessoas, tu não vai conseguir agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou, quem somos nós, né? A nossa religiosidade é para nos tornar pessoas melhores, para nós evoluirmos e nos tornar pessoas melhores. Só que nós somos instrumento do orixá, de todos os pais, de Umbanda, de Quimbanda. É as nossas mãos, né? O axé que a gente nasce com ele. E a gente transmite para eles e passamos a nossa doutrina para eles. Agora, aquele filho que não quer entrar nessa doutrina, ou ele acha porque isso ou aquilo não é bom, gente. A porta tá ali, da mesma forma que tu entrou, tu pode sair, porque ninguém é obrigado a nada, né? Nossas casas, nossas regras. Na verdade, não é nem nossas regras, né? Porque quantas vezes quando o senhor, tu, quer fazer as coisas e nunca sabe como a gente quer. Os próprios, a gente fala orixá, que a gente é referente, mas os próprios guias fazem do jeito que eles querem. Nem sempre é como a gente quer, as pessoas às vezes não entendem isso. Nem sempre é a hora que a gente quer, né? Porque às vezes a gente tem mania, eu preciso que tenha que ser hoje, ou tem que ser amanhã. No fim, vai daqui 30 dias que eu vou resolver e já até esqueci daquilo, né? Já estou pensando em outra coisa, aí vem e acontece. Tem uma coisa que eu aprendi muito, que o senhor falou na vela com amor, eu aprendi muito com meu pai de santo, o pai Ailton, que quando a gente tem condições, a gente faz um bandejão, né? Eu tenho mania de fazer joelho para Mãe Oxum. Quando eu tenho condições, eu vou lá e gasto lá 350, 400 reais muito obrigado, para fazer um axé para minha mãe. E quando eu não tenho condições, eu faço uma canjica e 4 quindim e ela me dá a mesma resposta. Porque é uma coisa eu não ter, outra coisa eu ter e não querer dar e ser mesquinho. Sim, tu vai ser hipócrita do próprio orixá. Eu ganho e vou lá e vou dar só aquilo ali. Mas confesso pro senhor que eu já tive filhos aqui que não tinham nada, os orixás ajudaram, tiveram tudo, e na hora de dar é mesquinharia. Eu não. Aí eu digo pra eles, por favor, né? Eu sei que o anjo de guarda é teu, mas por favor, faz um axézinho melhor, né? Olha as tuas condições, olha ontem, olha hoje, né? Eu acho que isso é uma briga constante que a gente tem, né? Porque as pessoas entram precisando e depois se esquecem, né? Não digo de mim ou de nós humanos, mas dos orixás, né? Dos guias que sejam, porque tu não vai comprar ele com ouro, mas tu também não vai enganar ele dizendo que tu não tem, isso tu tem, né? O orixá vê tudo e sabe tudo, né? Na verdade, né? Os pais em geral, né? Exato, a gente fala orixá, mas refere a todo mundo. Sim, a geral. Então não... Que é que nem a função da própria roupa, enfim, as pessoas às vezes hoje se vestem muito mais para si do que para o próprio orixá, né? Para a própria entidade. Então, eles vão te dar aquilo que tu dá para eles. Se tu dá dinheiro, eles vão te dar dinheiro. Agora, se tu der amor, tu vai ter muito mais dinheiro que amor, né? E eu ensino isso, tanto eu quanto o pai Gilberto. E uma coisa que eu digo para eles assim, gente, olha a vida de ontem, olha a vida de hoje. Se tu tem hoje, tu dá uma boa estrutura, tu faz, mas tu não precisa passar dos limites, né? Tem gente que passa. Bom, se o teu orixá tá te dando, cada um sabe o que sim, né? Mas eu digo assim, tem coisas que a gente precisa de tão pouco para viver, né? Para viver e fazer nossa religião. Claro que a nossa religião hoje é uma das religiões mais caras que tem, né? Exatamente, ela saiu da região do pobre para ser uma região da elite, tanto que as pessoas têm esse preconceito, né? Tem várias pessoas que acham que mas a nação é uma religião muito cara, a religião dos ricos, gente, a nação nasceu na vila, ela nasceu nos bairros, as pessoas no chão batido, dinheiro, faziam fogo de, eu não peguei, não vou mentir, porque eu não peguei, de tijolo, mas a gente sabe, eu comecei com a minha casa pequenininha com um fogão normal, e a gente virava noite, então hoje ela virou realmente uma religião da elite. Hoje a nossa religião é muito bem conceituada até o ponto de fugir um pouco do fundamento da religião, né? Sim. Porque a mãe é dona do ouro, mas ela é dona do amor também. Ela não é movida pelo ouro. Dona da vida, né? A vida da gente também. Tu vai dar um anel de ouro e tu vai dar uma vela com muito amor, eu tenho certeza, como mãe que ela vai querer o teu amor. Com certeza. Então as pessoas estão mudando muito esses valores. E a gente tem muita praticidade que antigamente não se tinha, né? E mesmo assim as pessoas ainda reclamam. Hoje em dia as pessoas não passam mais uma noite de serão e trabalhar outro dia porque é muito cansativo. A gente faz um serão no sábado, eu mesmo faço no sábado para tocar no outro, para dar tempo.
E mesmo assim as pessoas reclamam, então mudou muito essa função da religiosidade, até os conceitos também, né? Porque muita gente procura a nossa religião justamente por esse glamour, que muita gente procura a religião achando que lá vai ficar rico. É verdade. Que vai ganhar muito dinheiro. E dinheiro a gente não leva para lugar nenhum, a gente vai morrer, vai sair como chegou. E na verdade tem muitas pessoas que tratam o orixá como ser uma barganha, né? Ser uma moeda trocada, né? Só que o orixá, na verdade, a parte material é complemento do que tu tá tendo na tua vida, porque, tipo, eu tô com uma vida boa, eu vou fazer uma coisinha melhor pra minha mãe, né? Não é porque a minha nação veio do chão que eu também hoje eu posso ter que fazer um chão batido. Nossas condições nos dão, nós temos hoje a condição de dar uma coisa melhor. Mas no sentido dentro de fundamento, dentro do quarto santo, a gente tem que ter aquele conteúdo ali, né? Que ele não pode mudar, né? Alguns aparelhos que a gente usa, que antigamente, mas a gente moe, não estou criticando, sim, mas não, moe, faz na mão. Eu acredito que se hoje algumas coisas, por exemplo, estivesse lá na África, isso aí também, né? Sim. Então tem coisas que tu pode adaptar, te facilitar, se tu não tiver o tempo de fazer, mas não desconhecer como é feito. Sim. Né? Só que as pessoas às vezes criticam também até isso, né? Mas o meu acarajé, ou na pedra, faz do teu jeito. Eu digo para as pessoas que a fundamento, cada casa tem a sua e a tradição é a sua. Mas eu digo assim, não podemos perder o conteúdo dentro do nosso quarto santo. O fulano bota tal coisa lá para tal orixá e a vida não anda. O senhor nem bota aquilo lá e a sua vida anda. Bom, aí é... Ou achei bonito, tem muita coisa que eu vejo muito bonito. Fundamentos que eu acho muito bonito. E vejo fundamentos, inclusive. Sim. Tem fundamento, né? Para mim, fundamento tem que ter lógica. Eu acredito nisso. É espiritual, mas tem que ter uma lógica, tem um propósito, tem um porquê. Mas não é porque é bonito que eu vou fazer, porque vai contra o meu princípio daquilo que eu aprendi. Eu acredito numa coisa assim, Jesus Cristo não deu todas as explicações do mundo, né? Mas ele deu a lógica para nós entender, né? Eu acho que Pai de Santo, eles não podemos ter uma visão tapada aqui, só olhando para frente, como se fosse tapar olho de cavalo. Acho que a nossa visão religiosa tem que ser assim, um contexto maior. A gente não pode ver um horizonte, a gente tem que ver vários horizontes. E a vida religiosa e cada pessoa que bate na nossa porta, cada problema de filho de santo, a gente aprende todos os dias, né? A gente nunca vai saber tudo. Meu pai de santo sempre disse assim, meu filho, o pai está te ensinando aqui o que tem que te ensinar, o que o pai sabia, mas eu quero te dizer para ti que tu nunca te sinta que sabe tudo, porque o dia que tu achar que tu sabe tudo é o teu final. Exatamente. Então isso eu sempre boto na minha cabeça, né? Eu digo, eu não sei tudo. Às vezes o Filho Santo me pergunta uma coisa, tem coisas que eu digo, não conheço, mas o pai vai tentar saber, porque eu vou alguém que saiba, né? Gente antiga de fundamento que tem aí, que existe, né? Exato. São mais no anonimato, mas eles existem ainda, graças a Deus, os pais, eu vou procurar. Mas também ensino eles que nunca o que tu vê na casa das pessoas tu dizer que não existe. Eu acho muito errado isso, porque na casa do fulano ele faz assim, tá certo, tá funcionando, tá bom. A nossa casa é assim, não tem que criticar lá, minha casa é do jeito. Praticamente quando eu vou na casa de alguém, eu gosto de olhar, gosto de ver o que é bonito, mas Sim. não julgo ninguém. Mas por que bota assim? Às vezes as pessoas perguntam, por que eles botam assim? Nem vi. Nem sei. Eu digo pros meus filhos, pai, eu vi tal coisa, tal assim, assim, assim. Meu filho, tu viu? Mas por que o senhor não faz assim? Não, porque tem que ver a nação que ele segue e o que foi passado, porque a nossa religião foi passada pela oralidade, né? Então o meu pai de santo tem coisas que os irmãos deles faziam de um jeito e ele fazia de outro. Cada mão é uma mão, cada espírito é um espírito. E uma coisa, um dia eu perguntei pro meu pai sobre uma situação que um irmão, um tio fazia uma obrigação assim, assim, de um jeito, e eu disse pra ele, pai, por que o senhor não faz isso aí certinho se todos vocês vieram do Rô João Carlos? E ele disse assim pra mim, meu filho, chegou um certo tempo da minha vida que eu entendi que não é aquele monte de frufru que é o fundamento, que sim o conteúdo. Então o pai faz o conteúdo aqui, é isso aqui que levanta a tua vida, é isso aqui que faz tu prosperar e ter saúde. E é o que a gente segue fazendo isso, na verdade. Quando meu pai faleceu, eu tive vários, porque assim, eu nunca tive essa pretensão de governar, que eu acho uma palavra muito pesada, que a gente conversou fora, né? O governo é do orixá sempre, Sim. mas eu sempre me achei muito incapaz. Meu pai não aceitou outra mão, eu só tive uma mão na minha cabeça e isso me pesa, mas me incomoda porque eu preciso às vezes. Como eu nunca tive a intenção de saber tudo, como eu nunca tive a intenção de trabalhar religiosamente e sim ajudar, muita coisa eu não quis aprender. Então foi o que ele me ensinou. Só que meu pai era muito mais prático. Tu quer aprender, tu tinha que estar com ele. Eu já sou de sentar, conversar, explicar.
Mas cada um, ele era do Aganju, só não mudou, cada um tem um sistema. Sim. Meu pai, ele é tão, com todo respeito, tão chato, que até o que eu vou buscar nos outros, quando o pai faleceu, agora não lembrei, quando meu pai faleceu, a gente ficou meio que à deriva, né, onde vai. Aí teve alguns irmãos mais velhos que eu achava, conceituava bem mais sabido do que eu, muito mais sabido do que eu. Procuraram algumas pessoas, alguns outros lugares que eu até tentei ir. Eu já não tinha minha madrinha, primeiro eu perdi minha madrinha, eu fiquei órfão de madrinha e meu pai não aceitou nenhuma outra mão, porque nenhuma madrinha ia ser igual a ela, a Celede Oiá. Então eu tinha um carinho muito grande por ela. Eu não achava justo eu convidar alguém querendo que fosse ela. Não, ela foi única na minha vida. Sim. E eu não conseguia convidar outra pessoa. Quando o pai faleceu, eu fiquei sem pai, sem padrinho e sem madrinha. E aí veio algumas pessoas mostrando fundamentos muito bonitos, dourados, brilhos. E eu fui jogar pro meu pai e disse, pai, e agora o que eu faço? Assim, ó, pô, meus irmãos estão tudo fazendo, né? E mais ou menos assim, meu pai disse, meu filho, assim, ó, tu faz o simples e dá certo. Pra que tu quer complicar? Se tantas pessoas hoje em dia querem fazer o simples, não conseguem, porque os outros já se acostumaram com o máximo. Sim. E tu faz o mínimo e dá certo. E eu fiquei realmente no meu cantinho. Algumas pessoas tentaram, para outro lado, não conseguiram. Não se adaptaram. Eu fiquei ali no meu cantinho, fazendo o básico. E eu entendi bem o que ele quis dizer, né? Porque hoje em dia a nossa religião é cada vez mais difícil, mais cara, mais complicada, cada vez as pessoas têm menos condições de fazer. Ah, é verdade. E aí, para que eu vou complicar se a gente consegue um pouco? Sim, é verdade. Então isso tudo amadureceu, só que hoje eu me sinto um pouco sozinho ainda nesse sentido. Tem alguns irmãos, que a casa do pai era enorme, de um monte de filhos. Hoje ele tem mais filho hoje quando ele era vivo, porque muitas pessoas se dizem ser filho dele. Mas nós somos poucos unidos, mas a gente se ajuda muito uns aos outros para conseguir conduzir isso aí. E a gente voltou para isso, né? Vamos fazer aquilo que a gente sempre aprendeu, que é básico, que é simples, mas que dê certo. O orixá é isso, é amor, é carinho. Né? Ô pai, me diz uma coisa, o senhor tem alguma vaga lembrança em si de quanto tempo que o senhor tinha de religião, no sentido do Pai Xangô, que ele veio falecer, e quantos anos de vasilha o senhor tinha, e quantos anos hoje faz que o senhor segue sozinho com o Pai Xangô? É que tudo foi muito rápido, né? Eu digo que o meu pai, ele realmente me cega e me conduz. Eu entrei para a nação. Quando eu fui trabalhar em Porto Alegre, eu quis provar para mim mesmo a minha capacidade, né? Sair do colo do pai, da mãe, mostrar que eu era capaz. Consegui. Aí eu queria voltar para cá. E aí eu compreendi que eu fui lá buscar meus orixás. Então o que eu tinha, eu fui lá para isso. Então eu fui muito rápido. Em menos de 2 anos eu fiz meu pai, botei na vasilha e me aprontei. E trouxe para casa, mas com o intuito de ter eles, para mim poder voltar, eu teria que voltar com ele. Então, com 2 anos, eu abri minha casa e trouxe meus orixás para casa. E quando eu joguei pro meu pai de Santo Jogou e disse para ele, disse, olha pai, eu quero levar meu pai para casa, mas não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos, eu não estou preparado, eu não entrei para a religião, não me preparei para isso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito maior que a gente imagina, né? Está dando com vidas de pessoas que tem outras pessoas que dependem daquela pessoa. Eu digo que a gente está ali na frente, mas atrás de nós tem filhos, e dos filhos tem pai, tem mãe, tem marido, tem filho, tem tio, tem tia. A gente pega famílias, a gente não pega um filho só, né? Exato, e eu não me achava preparado, até hoje não me acho preparado. E aí o pai Beto chegou e disse, não, então não leva, porque teu pai disse que não garante que não vai ter filhos. Vai isso é coisa de pai de santo. A maioria dos pais de santo que nasceram com dom para ser pai de santo, eles sempre tem essa mania de dizer que não quer ter filhos. E aí o orixá nos agarra, bota a goela abaixo que tu vai ter, e Deus nos prepara para isso. Exato, então foi tudo muito rápido. Eu me sacrifiquei na minha casa, comecei pequenininho, comecei de lambi, nós carregávamos, eu e meus irmãos carregavam, Cristiano e Ana, nós carregávamos lambi nos ombros, que a gente tinha dinheiro para comprar o lambri, para fazer as paredes ou pagar o frete. Então a gente começou porque era só para mim. Era só para mim, mas desde o primeiro dia já apareceu uma filha e eu demorei 2 anos fugindo disso. Então assim, o pai faleceu, acho que nós tínhamos 5 anos de casa aberta, né? Ou mais, não tinha mais, eu não me lembro. Eu trouxe em 92, o pai faleceu em... Hã? 8, 10 anos. Aí o pai faleceu, nós tínhamos 8 anos de casa aberta, 8, 10 anos de casa aberta. Mas assim, ó, sempre nessa distância mais difícil, né? E hoje, depois que ele faleceu, do tempo dele ter falecido até o dia de hoje, quanto tempo se passou isso, pai?
Se o senhor Eu já tinha abri minha aqui, casa, né? é que eu sou ruim de datas, né? Mas eu abri minha casa em 92. O ano passado eu ia comemorar o jubileu de Pérola do pai, né? Seria 30 anos de casa aberta. Sim. Aí com a função de pandemia e tudo não consigo organizar. Quero ver se eu comemoro ainda mesmo que seja os 32, porque dá até... Sim. Então se passaram já 32 anos praticamente, 31 anos. Que é um bando eu abri depois. Eu trouxe os orixás em julho. Aí toquei minha umbanda. Primeiro umbanda em setembro, de novembro e outubro, com o intuito de ser só para mim. Sim. Também. Daí eu faria umbanda uma vez a cada 15 dias. Aí meu caboclo, Senhor das Matas, chegou e disse que não. Se eu fosse abrir casa, era para ser toda semana, ou então que eu nem abrisse. Que eu nem assumi um compromisso com os filhos que eu não pudesse cumprir. E aí foi. Muito legal. Depois de um mês depois, ou depois passou toda semana a umbanda e eu fiquei muitos anos só a umbanda. Tinha nação para mim, os filhos do pai, tinha um filho de nação e por aí. Até um mito, né, que as pessoas têm que, eu não vou entrar numa casa que tem nação, não vou entrar na umbanda, numa casa de nação, porque te obriga a entrar na nação. Nunca foi lá na minha casa. Nós fizemos isso também, entra quem quer. Todas as pessoas que entraram foi porque precisou mais do que quis, inclusive. E eu também tenho o hábito de dizer que ninguém é obrigado a nada. Aí vou entrar pra nação que eu sou obrigado. Não, tu não é obrigado, tu tem o direito à escolha. É verdade. Os orixás vão dizer que é bom pra ti. Quando o orixá pede uma obrigação, porque tu precisa. Por vários motivos, né? Então eu vi vários filhos de Umbanda, até hoje tem filhos que são só de Umbanda, vão pra roda no Batuque do Paxangô, me ajudam no serão e não precisaram fazer nada. Então esse é um mito que às vezes as pessoas têm, um receio que muitas pessoas têm, inclusive, né? Sim. Não vou entrar pra casa lá porque tem nação, depois tem que fazer nação. Não. Tu deixar bem claro o que é o que, respeita só, né? Tá certo. Então, pai, vou pedir uma licencinha que nós vamos dar um momento para os apoiadores e logo em seguida nós voltamos, tá, pessoal? Bom, pessoal, voltamos novamente depois de nós darmos nosso tempo dos nossos apoiadores. Antes de eu começar a fazer mais umas perguntas para o Pai Silvio, eu quero dizer para vocês, vão lá no canal no YouTube, se inscreve lá, toca o sininho, bota um comentário, o que vocês estão achando. E também quero dizer para o pessoal que quer apoiar o nosso podcast, para esse podcast se manter, para ajudar na manutenção das coisas também, pode me chamar pelo telefone 984 15 31 93 53 de Pelotas e a gente conversa e acertamos aí para fazer os nossos apoiadores, tá bem, pessoal? Então voltamos aqui com o Pai Silvio, que está aqui, e vamos voltar a fazer as perguntas. Bom, nós paramos na função do orixá, né, Pai Silvio? Eu quero lhe fazer uma pergunta bem íntima, assim. O que representa para o senhor o Pai Xangô na sua vida? Acho que é tudo, né? Começo, meio, fim, que eu digo, ele é o dono do... Só ele sabe, quando ele que me trouxe ao mundo, só ele sabe ao que eu vou ir, eu acho que é tudo. Eu não me imagino sem ser, que eu sempre digo, né? Eu posso para onde for, meu pai vai comigo. Não é nem desaforo nem nada, ele tá comigo aqui, então ele vai estar sempre, então é tudo, acho que é tudo. Isso aí. Eu digo também que a minha Oxum é como se fosse o ar que eu respiro. Se eu estou vivo é por causa dela. Exatamente. E ela me faz eu viver, né? Não é médico que define se está na hora, ele que vai dizer, deu pra ti, acabou. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta que o senhor dissesse para as pessoas que estão nos assistindo. Também muito obrigado a todos que estão nos assistindo, todo mundo que assistiu esse vídeo. Vai lá, dá uma curtidinha, dá um comentáriozinho, compartilha essa live, pessoal, para nos dar um apoio aqui e nós mostrar essa história linda do Pai Silvio na religião. O que o senhor diria para os jovens hoje que estão entrando na religião? O que o senhor diria para eles hoje que estão querendo fazer santo, querendo entrar para dentro da religião? Olha, é complicado, eu também me acho novo dentro da religião, aprendendo muita coisa, mas acho que o principal objetivo que nos traz a religião é realmente a fé, é o amor, é acreditar no orixá, nos guias, seja como for, em quem for, mas acreditar com vontade, acreditar de verdade, não é não vestir uma camisa. Hoje em dia as pessoas vestem muita camisa, né? Sou de tal, sou de tal. É botar no coração mesmo, é botar de fato no coração. Tá ali, tá porque tá ali, com amor, com carinho, a hora que terminar a gente vê o que vai fazer. Sem cansaço, sem cobranças, dar sem receber, que não tem nada melhor que a gente ganhar sem pedir, né?
Então, no momento que tu dá teu orixá sem pedir nada em troca, tu tá só oferecendo. E a recompensa é natural. É natural. Então, mas o senhor diria o que para eles? Entra, não entra? O que o senhor diria, assim? O conselho que dá? Se não fosse igual ao senhor, né? Por saúde, né? Mas se não fosse assim, simplesmente por amor, por carinho, para a pessoa ter devoção à religião, o que o senhor diria? Olha, espera um tempinho, não? Olha, na minha casa é assim, as pessoas chegam, uma que eu nem tenho muito hábito de jogar a cabeça se a pessoa não quer dar uma continuidade religiosa, porque eu acho que já existe um vínculo, um elo, que já te conduz um pouco a um caminho que tu não tem certeza. Acho que primeiro tem que conhecer a casa, conhecer a religião, conhecer o fundamento, para te não te arrepender. Eu digo qualquer um, eu entraria, eu sempre aconselho as pessoas que quiserem entrar, entre, mas entre sabendo o que está fazendo. Se foi bom para mim, vai ser bom para os outros, mas eu entrei consciente. Que é uma responsabilidade. Exatamente, não é um brinquedo. Que a não gente é... abdica de muitas coisas quando a gente é jovem, Sempre. de uma festa, de um baile, de uma churrascada para estar na religião, cumprindo os seus preceitos religiosos. Exatamente, tem que ter esse comprometimento, né? Acho que mais que a responsabilidade, porque é muito, exige muito. Não, acho que não exige muito, exige que a gente consegue fazer as outras coisas também. Sim. Tu consegue dividir teu tempo, tu consegue fazer um pouco de cada, só que, como na vida, em tudo, né? Tem momentos que tu tem que decidir, ou eu vou pra lá, ou eu vou pra cá, ou eu vou pra minha festa, ou eu vou cumprir com o meu sagrado. Sim. E aí, cumprindo o sagrado, tu vai ter outras festas. Tu cumprindo outra festa, nem sempre vai ter o sagrado. Não é pra a cobrança do orixá, não. O orixá não vai te cobrar desta forma, mas ele pode te livrar de alguma coisa que vem adiante. Então, eu acho que a religião é linda, ela é bonita, vale a pena, ela é trabalhosa, não acho que ela seja cara, tanto como outras pessoas falam, porque se a religião tu tem que conseguir fazer. Ela nos dá um retorno, né? Ela nos supre em todos os sentidos e nos dá um retorno para que é feita a obrigação para que nós tenhamos para fazer, né? O orixá nunca vai pedir aquilo que tu não consegue, porque se ele pediu, tu vai conseguir de alguma Muito forma. menos tirar da mesa, ele nunca vai querer isso, ele vai dar a condição para isso, né? Sabe que eu aprendi uma lição muito grande com o Paixão, que eu era um tipo de pessoa que eu tirava de mim para dar para o pai. Muitas vezes eu deixei de comprar para mim para fazer as coisas do salão, nunca que meu pai me exigiu. E teve um dia que aconteceu que eu estava realmente no centro com muita sede, com muita fome, eu queria comprar as coisas para o meu pai. E eu tinha um determinado X de dinheiro que só dava para comprar, ou o que eu queria comprar, uma água mineral para mim, por exemplo. E sem vergonha nenhuma de fazer isso, porque de não ter dinheiro, porque também todo mundo tem. E eu fiz isso, eu não comprei água, eu perdi minha carteira. E eu não tinha nem como voltar para casa. E naquele dia eu cheguei em casa à noite, seu sétimo guardião chegou e disse, nunca mais faz isso. Teu pai não quer que tu divide o pão, mas não deixa de comer. Outro dia me ligaram, acharam a minha carteira, quebraram todos os cartões de crédito para ninguém usar, o resto tudo intacto, até o dinheiro estava ligando. A partir dali eu comecei a dividir. A gente abre mão de muita coisa, mas não passei a deixar de fazer por mim. O orixá só quer isso, né? Que a gente divida. É verdade. O Pai Silvio, também quero saber do senhor, nós aqui do programa do Hora do Axé, o que o senhor acha hoje sobre a religião nos tempos de hoje e no tempo que o senhor começou? Porque antes do senhor responder, eu quero dizer que hoje está muito difícil filho e sobrinhos, né? Porque filho é aquele que veste a camiseta no sentimento puro, verdadeiro, e vai com nós, que eu digo que eu mexo com o pessoal aqui que se joga no São Gonçalo e se joga junto com nós, que é os verdadeiros filhos. Eles são os primeiros a chegar e eles são os últimos a sair. E existe aqueles sobrinhos que só chegam na hora da festa. E antes de terminar a festa, para não ficar para ajudar, já vão embora antes de terminar. Tá? Então, sobre isso tudo, os tempos de antigamente, quando o senhor começou, que eu acredito que o senhor foi filho também, como eu fui com meu pai, né? O que o senhor diz hoje, nos tempos de hoje, sobre isso? É bem complexa essa pergunta, até porque eu não vou ter que eu tenha tantos filhos, né? Até porque para entrar na minha casa tem que me aguentar, né? E eu sou muito exigente nesse sentido. Vamos começar, vamos terminar junto. A gente começa junto. Tanto que eu não acredito que um erro. Eu dei para o filho de assim, fulano errou, não. Ou nós erramos ou nós acertamos. Hoje em dia não tem mais isso. Primeira coisa que o pessoal faz é dizer, foi o fulano, foi o Beltrano. Não. Nós somos um grupo, nós somos uma família e quando um erra, todo mundo erra, quando um acerta, todo mundo acerta. Então lá eu procuro manter. Claro que tem os sujões, como qualquer lugar, mas como eu não quero quantidade, não tem muito esse tipo de problema. Que hoje as pessoas vão muito para buscar, eu acho, alguma coisa, não para oferecer. Então eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, né? É amor, é carinho, é uma troca, realmente é uma troca de sentimento, de pensamento, e hoje tu vê muito isso, né? As pessoas chegam mais pro bonito.
Não criticando quem faça, mas a gente, desde limpar o chão até o balão do teto, a gente mesmo que bota. A gente gosta disso, então acho que mudou um pouco nesse sentido. Até porque ficou muito prático, né? Hoje tu consegue pagar quase tudo. Até quem arruma o teu salão, quem depende da galinha. Verdade. Nada contra quem faça. Verdade. Nós falamos da função do Pai Xangô, né, que é esse Pai maravilhoso do Senhor, né, que todos nós amamos também, ir pegar a axé da sua casa. E a gente quer escutar do Senhor o que o seu 7 representa na sua vida. É complicado. Assim, hoje ele é meu melhor amigo, mas nem sempre foi assim. A gente teve uma relação bem turbulenta no começo, durante muitos anos. Eu considerava quase ao contrário, como inimigo. Ele chegava em mim porque ele tinha que chegar e eu era obrigado a aguentar. Hoje eu tenho como meu melhor amigo. Hoje ele é realmente meu guardião, meu companheiro. É meu amigo de fé, meu irmão camarada. Mas durante muitos e muitos anos a gente teve muitas vezes. Ele chegava assim, ó, eu excomungando ele e ele sempre me ajudando. E passei muito trabalho até aprender a entender o que ele quis dizer com tudo isso, né? Então hoje ele representa quase tanto quanto em escalas. Eu não tenho escalas maiores ou menores, eu amo todos eles, né? O orixá, o caboclo, o cigano, enfim. Eu costumo dizer que quando eu digo que eu amo a Mãe Oxum, eu estou generalizando geral. Exatamente. Não está dizendo, eu amo a Mãe Oxum, eu amo o Pai Birajara, eu vou saber. Não, eu digo, quando eu amo a Mãe Oxum, eu amo geral. Amo Se refere ao orixá como conjunto todo, né? Então hoje pra mim ele é meu melhor amigo, mas não fomos sempre assim. Por minha parte mais que dele, você entender que muitas vezes ele tentava me explicar, eu entendia, até que a gente teve crises bem sérias de brigas, entre tantas coisas, onde, por exemplo, ele deixou uma noite inteira chorando, inclusive que ele avisou, vou deixar ele sentir, numa noite que eu senti todo esse tempo que eu cheguei, eu chorava que nem criança com uma dor, uma mágoa, e eu entendi que era a tristeza dele em tentar me ajudar e eu não aceitar. Por quê? Porque ele era muito diferente de mim. Hoje, se eu puder, eu quero ser igual a ele. Seu 7. Seu 7, quero ser igual a ele, porque ele sabe como lidar, ele sabe como fazer, ele sabe como falar e eu nem sempre sei, né? Então, hoje, antigamente eu tinha pavor por ser diferente, hoje eu tento ser igual, à medida do possível. Claro que diferentes personalidades, eu digo exemplo e segmento Eu dele. digo que os guias espirituais, nossos pais, nossos orixás, eles estão sempre nos puxando, às vezes até pela dor, né? Mas é sempre para evoluir, né? Sempre para aprender, sempre para pegar mais uma base, porque o dia a dia da gente batuqueiro não é uma coisa fácil, né? Primeiro que a gente lida com a vida das pessoas e algumas coisas, a maioria das vezes é tristeza, né? Porque ninguém bate na porta da gente para dizer, agradecer alguma coisa, vir trazer algo bom de presente pro orixá. Não, eles batem pela dor, né? Infelizmente. E nós também, como babalorixás, a gente tem muita coisa que a gente aprende, não é na alegria. A gente aprende na dor, sentindo, sofrendo, passando trabalho, sentindo a ingratidão das pessoas que a gente ajuda. E é nessa dor que a gente aprende e evolui, né, pai? Até o seu 7 fala muito nesse sentido, né? Que o ser humano é tão burro, quer dizer, ele precisa sofrer para aprender, que não necessariamente seria assim, né? Mas a gente só aprende no sofrimento. A maioria das vezes a gente aprende no sofrimento. Então a gente, até como líder religioso, a gente tem muito mais que um compromisso, tem a obrigação de tentar ensinar e orientar as pessoas em relação a isso. Eu, por exemplo, digo por mim, eu estou jogando um búzio para alguém, eu estou vendo situações da minha vida que eu passei e estou pensando em outras que eu não quero passar. Então, tu não necessariamente tem que passar por aquilo para aprender, tu pode aprender com o erro dos outros, mas nem sempre é o que acontece, né? E nossos guias sempre tentam nos conduzir para esse caminho, assim, acredito sempre para o melhor. E sempre a gente evolui, né? Como a gente evolui, mesmo a gente estando na frente de uma casa, de um ilê religioso, seja um bando, que banda ou nação, a gente está sempre aprendendo, continuamente aprendendo. Não só a função de religião em si, que a gente vive aprendendo com a orientação do espiritual, mas eu digo na vida. E esses aprendizados sempre é para nos evoluir, nos tornar pessoas, ser humanos melhores, né? Deveria, né? Infelizmente algumas pessoas tinha que não... ser 95%, né? E 5% não. Mas é o contrário, né? Infelizmente. Eu acho que nós, como líder religioso, chamar líder religioso, a gente tem esse compromisso, né? Tu deixa de ser o Silvio para ver acima de Xangô no momento que tu assume a responsabilidade. Então ali tu tem que ter compromisso, tem que mostrar para os teus filhos, dar exemplo. Então, como é que vai cobrar de um filho algo que tu não faz? Como é que vai cobrar de um filho uma personalidade que tu não tem? Então eu acredito que o orixá tem que nos trazer melhor a cada dia. Eu cobro o orixá dos meus filhos. Chegou ao final do ano, o que ele cresceu, o que ele melhorou, o que ele mudou. Senão, eu estou fazendo o que aqui? Aqui a gente pede, não digo perder tempo, mas que a gente aposta, a gente aplica, né? Porque está apostando no filho ali, cortando,
dedicando, dando amor pro orixá, então tem que ter uma troca. A troca é fazer o filho melhorar, não ficar rico, mas pelo menos crescer e entender. Buscar crescer através de um estudo, de uma faculdade, o que for, para ele ter. O orixá te evolui e te abre as portas, mas quem tem que o pezinho, a atitude é a gente, né? Sim, buscar o é melhor, massa. querer, porque tem muitas pessoas acomodadas, né? Ela não tem emprego, ela não tem onde morar, ela fez a obrigação pro seu orixá, o orixá deu condição dela ter uma casinha e ela ter um emprego. Ah, eu tenho um saláriozinho, aquilo ali deu. Eu nunca quis isso pra mim, né? Eu sempre, todo ano, eu boto metas. Não Exato. quero ficar rico, mas eu quero ter conforto. consequência. Eu quero estar bem. Eu dou tudo que eu posso, mas também eu recebo tudo que eu mereço. Às vezes até demais. Mas eu nunca paro, porque eu tenho mania de dizer que água parada apodrece, né? Então a gente tem que fazer vento nessa água para ela mexer. E como a gente, sendo filho de Oxum, a água, a cachoeira nunca para no mesmo lugar a água, né? Então eu tô sempre querendo fazer alguma coisa. Esse programa também foi uma coisa que eu sempre quis e pretendo levar ele por muitos e muitos anos, se Deus quiser, a mãe Oxum, os pais, porque eu acho que parar não. Eu sempre olhando as coisas e vendo as situações, como a religião está denegrida, como a religião está defasada por nós mesmos, pessoas. E eu pensei assim, nós temos uma arma, uma ferramenta na mão que é a internet, né? Que é a rede social nos dias de hoje, né? E infelizmente tanta gente leva isso pro lado ruim, né? Se esconde atrás de um celular para falar o que tem vontade e denegrir alguém, falar mal, né? Fazer injustiça com as pessoas e tudo isso a gente vê na nossa rede social. E eu pensei para mim assim, meu Deus do céu, não, eu quero fazer algo que some na nossa religião. Nada de subtrair, nada de mostrar o lado ruim, não é da religião, das pessoas que fazem a religião. Porque infelizmente a religião é feita por pessoas e pessoas são errantes. E eu digo, religião boa é aquela religião que te torna um ser humano melhor. Exatamente. Né? É que hoje as pessoas também, elas veem o objetivo, aonde tu chegou e não o caminho que tu trilhou para chegar lá, né? Então hoje até a internet mostra as pessoas começando, já começando grandioso. E eu particularmente eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu carreguei, se não abri, que eu abri mão de muitas coisas e acho que isso me faz valer a pena. Porque graça tem se eu tiver uma luta, né? Se tiver uma batalha, se eu abrir mão de alguma coisa. E isso é assim, tu faz o serviço para alguém, eles não querem ganhar um salário, eles querem um salário mínimo, eles já querem sair ganhando rios. Mas aí tem que buscar por onde, E né? a própria entidade ele já está te dando o mínimo para ver se vai dar valor para chegar ao máximo. É. Todos trabalham aqui. Se quiser mais, o orixá está abrindo as portas, mas também vai te dedicar, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, vai abrir o teu caminho para querer crescer. Mas também não adianta fazer uma obrigação e vou ficar sentado em casa esperando cair do céu as coisas. Eles Não não tem, vão vir né? na Terra para fazer por nós o que nós temos que fazer, né? Eles vão nos dar a orientação no caminho. Pai, me diz uma coisa, uma saudade. Nem sei, tem tantas saudades, mas assim... A que mais mexe com o senhor? Olha, hoje em dia acho até que entre percas, não, vamos falar de mim então, não de pais, de mães, de pai de santo, madrinha, isso são coisas que a gente não tem como voltar, né? Quase nada a gente tem como voltar. Mas saudade seria desse tempo, o tempo que a gente tinha, né? Tinha saúde, tinha tudo. E muitas vezes a gente não dá valor, né? A gente só dá valor no que a gente perde. E a gente fala tanto para os outros, não dá valor enquanto tem e a gente às vezes deixa passar e não tem, né? Então eu tenho saudade de muita coisa, saudade dos meus pais, saudade de todos aqueles que não estão mais aqui. Mas eu acho que a esperança é maior que a saudade, assim, né? Nem sei, é difícil falar de saudade, porque aqui a gente não tem saudade, né? Verdade. Um amor. Olha, meu maior amor é minha família e minha religião. Sempre foi assim, eu sempre tive uma certeza, sempre tive um medo e uma certeza, né? O que seria a minha vida? Então eu sempre tive esse medo de ficar, de viver e estar sozinho, eu sempre tive essa não é preocupação, mas sei lá, essa intuição. Então minha família e minha religião é tudo, e seja a família hoje de sangue e a religiosa e os orixás, acho que é o meu maior amor que me completa. Uma recordação. Religiosa? O que o senhor achar melhor. A recordação da minha infância, né? Como a nossa infância era boa, a gente tinha liberdade de brincar, de rir, de fazer. A gente era tão mais livre, né? Tão mais feliz, eu acho. Não desfazendo dos dias de hoje, mas era a troca, né? Era o convívio, era o amigo, era... Hoje em dia tudo é muito distante, tudo muito longe. Acho que o carinho, embora eu seja meio reservado, é uma coisa que a gente gosta de estar perto dos amigos, né? Sim. A amizade é uma coisa muito difícil hoje em dia. Verdadeira, sim, né?
Colegas existe milhões, né? Um sonho. Hoje, é poder seguir adiante mais algum tempo, melhorar do meu pezinho, poder seguir trabalhando e fazendo o que eu amo, que eu gosto, ver meus filhos crescer, minha princesa crescer, todo mundo progredir e prosperar. É um sonho não tão difícil, mas que não depende só da gente, né? A das escolhas deles, né? Pra mim, eu só queria um canto para lazer, assim. Hoje em dia, minha única ambição um dia é ter uma chacrinha, um lugar que eu pudesse passear com uma família. Mas o sonho maior é esse. O senhor sabe que dentro das nossas casas de religião existe vários milagres, né, para nós, várias dádivas maravilhosas que nossos orixás fazem, nossos caboclos, nosso Porto Velho, nosso povo de rua. Mas assim, de milhões que existe alguma que lhe marcou alguma vez na sua vida? Tirando a dádiva de o senhor ter sobrevivido através da religião, né? Qual uma que marcou assim a sua vida? Uma só. Que existe milhões, né? Só a gente que tem casa sabe, né? As dádivas que a gente alcança e vence até mesmo para as pessoas, até mesmo para pessoas que nem merecem às vezes, né? Mas elas conseguem alcançar os seus objetivos e ter graças maravilhosas, né? Acho que hoje, assim, ó, uma das maiores é tu ver pessoas que chegaram na tua casa sem nada, tiveram filhos, e os filhos tiveram filhos e eles estão na tua casa até hoje, né? Esse reconhecimento é uma coisa que vai ver nascer, a gente viu, ver partir, a gente viu, ver curar muitas coisas sem explicação. Mas isso eu acho que não é uma dádiva, é um merecimento de cada um. Mas tu vê as pessoas te darem valor e continuar do teu lado, vão para longe e voltam, isso é uma coisa que eu acho muito bonita. A gratidão acho que é uma coisa mais bonita que tem. Como a gratidão acho que é pior. Então, o que mais me marca é isso, é ver as pessoas que chegam para te agradecer, não só para te pedir. Porque, assim como todos nós vivemos muita coisa na religião. Coisa que não tem cura, coisa que não tem. E a gente consegue. A gente consegue não, os orixás conseguem. Sim. Então é uma coisa que mais me acalenta o coração, tu ver pessoas que estão ali. Tu tá doente, tá onde for, que estão do teu lado em qualquer situação. E de tantas graças que o senhor já alcançou através das suas mãos, né, com o Pai Xangô e seus orixás, existiu alguma assim que marcou, tirando tudo isso que o senhor já nos disse para todos nós? Ou existiu alguma assim que o senhor tenha visto, a pessoa, o médico disse tal coisa e a gente passou, fizemos uma troca, a pessoa hoje caminha, a pessoa um exemplo, né? Existe alguma assim que o senhor que marcou? Existe que eu digo algumas. Minha tia que foi desenganada, o médico deu tipo um mês e ia jogar os búzios, o pai chegou a dizer que decidia Deus, né, que são os orixás, filhos que não conseguiam vir ao mundo, que estão aí, ó, maravilhoso. Um filho meu que foi desenganado, quando cheguei aos 7 anos, hoje está com 15. Então assim, a vida eu não tenho uma específica, quem vai assistir pode dizer, então aquela foi mais importante que a minha, mas foram várias assim. Várias situações que nem eu acreditei, não nos orixás, mas que seria possível. Então teve bastante assim, porque eu gosto muito de trabalhar para a saúde, para a vida. Tive muitas vezes disso, as pessoas que não. E outros que a gente não conseguiu vencer, mas que também não sofreram. Então assim, não sei te dizer uma só, tenho até medo de falar. Por isso, porque são tantas pessoas que tu ajudou que de repente vai dizer, mas então, quer dizer que aquele foi mais importante. Entendi. E eu não vim preparado pensando numa só. Tá certo. Pai, o seguinte, como é que eu vou lhe perguntar? Se o seu pai de santo estivesse vivo hoje, parado aqui na sua frente, o que o senhor diria para ele? Olha, o que eu ia dizer para ele, eu não sei, mas queria reclamar um monte, queria falar um monte de coisa ali. Eu nem imagino, a gente para pensar como é que seria se ele estivesse vivo hoje, né? Mas eu, além de falar que eu amo muito ele, que eu respeito muito ele, que eu procuro muito levar o nome dele adiante, mais que o meu próprio, que tem que levar o meu nome aos meus filhos, eu levo o nome dele, o nome de Xangô. E de todos, Ogum, enfim, Ogumegê, enfim. É isso. Eu acho que ele sabe o que eu gostaria, porque eu converso com ele, né? Mesmo nós estamos num plano diferente, em aula diferente, se eu acredito no espírito, eu acredito que tem uma quantidade. Mas o que eu gostaria de perguntar e de esclarecer, aí é um monte. Pergunta teria muitas coisas que eu não perguntei quando tive oportunidade, porque eu não tinha essa pretensão de ter casa, de ter filho ou de ter cliente. Então, se fosse somente esse momento, o senhor diria o que para ele sobre tudo isso que o senhor está dizendo? Existe alguma coisa específica? Se fosse uma palavra só, se fosse só uma frase, eu te amo só. Fazer o quê? Né? Pergunta muitas, mas o que eu vou fazer? Só tem uma opção, então eu vou dizer, embora ele saiba disso, né? Sim. Eu acho que eles sabem disso, mas perguntar muita coisa que eu não aprendi.
Muita coisa que eu gostaria de saber. Para nós irmos finalizando, nós vamos fazer uma última pergunta para o Pai Silvio. E nós queremos saber o que é o Silvio no dia a dia. Hoje é um pouco diferente da minha rotina normal, porque eu sou uma pessoa totalmente inquieta, eu não sei ficar parado, eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de estar inventando, eu gosto de estar criando, eu gosto de estar pensando, eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de estar incomodando, eu gosto de estar cobrando, eu gosto de estar enchendo auxílios de trabalho, eu gosto de estar mudando. Hoje, pela situação de readaptação, isso está mais off, então eu fico mais quietinho, lutando contra mim mesmo, aprendendo muito com essa situação. Né? A não ter pressa, a ser um pouco menos ansioso, a entender que o mundo não vai acabar amanhã e se acabar eu vou poder mudar. Aprender a depender dos outros, porque a gente está tão acostumado, as pessoas dependerem da gente, e quando tu precisa é muito mais difícil, né? É muito melhor tu dar do que receber, embora algumas pessoas achem o contrário, mas quem dá muito se acostuma e é tão bom dar, né? E as pessoas hoje só querem receber. Então eu estou crescendo e aprendendo muito com isso, acho. A lei da reciprocidade é a mais linda que existe, né? Isso é que nem amor, né? Se não tiver reciprocidade... E a gente se acostuma tanto a dar, tanto a proteger, que quando a gente não se dá o direito de ser protegido, muitas vezes, né? Então quando alguém vem te dar ou vem te proteger, tu até acha estranho, tu acha que não merece. Então tudo isso, até a religião tá me ensinando também, né? A ter paciência, porque eu sou muito inquieto. Eu sempre fui gordinho, mas sempre fui muito inquieto. Eu tô sempre, não sei parar um dia sem fazer nada. Se eu fizer passar um dia sem produzir qualquer coisa, eu acho que meu dia não valeu a pena. Se os pais, se Deus, se eu não seja quem for, nos dê a oportunidade de um dia, a gente tem que fazer valer a pena aquele dia. Não estou aqui de passagem, eu vim aqui para deixar alguma coisa. Se eu morrer um dia eu vou morrer, mas eu só vou morrer o dia que ninguém mais lembrar de mim. E que nada de bom a gente deixou aqui. Então, prédios, casas, isso aí a gente constrói, mas isso acaba, né? A memória não, então eu sou assim. Eu sou sempre tá ruim, nunca tá bom, sempre quero melhor. Sempre lhe cobrando. Sempre me cobrando acima de tudo, né? Então, esse sou eu hoje, um pouco mudado, né? Por necessidade mais que por prazer, né? Eu gostaria de estar no mesmo ritmo de sempre. E para nós finalizarmos aqui, o que o senhor, qual é a frase ou a palavra que o senhor diz às pessoas que estão nos assistindo? O que o senhor pode deixar para essas pessoas novas da religião, que eu já fiz perguntas sobre isso, mas agora deixar um conselho ou algo de motivação para as pessoas. O que o senhor pode deixar para nós? Eu costumo dizer lá para o meu pessoal, para meus filhos, uma frase que eu sempre, né? Nós sozinhos somos fracos e juntos nós somos invencíveis, né? Eu acho que se nós nos uníssemos um pouco mais, sem criticar, sem julgar, e levar o principal, que é o nome dos nossos orixás, que é nossos ancestrais, a nossa família, sem ver quem está certo, quem está errado, quem é o melhor, quem é o pior, acho que a nossa religião seria muito maior, porque quem somos nós perto dos orixás, né? Então acho que isso é uma frase que eu uso muito lá com meus filhos. Nós sozinhos somos fracos, mas juntos somos invencíveis. Então se nós pudéssemos unir todos nós religiosos, acho que seria muito melhor, né? Para nossa religião não existe um líder, não existe uma lei. Cada um é líder dentro do seu fundamento. E nós não temos um papa, não temos... Então se a gente se unisse respeitando o espaço de cada um, nós íamos conseguir chegar muito mais adiante. Nós não conseguimos ir além porque nós não nos unimos. Quando um faz um trabalho, outro vai lá e critica. Quando um tem alguma ideia, outro vai lá e copia. Tudo bem se copiar e melhorar, que eu acho que não é feio, a ideia são dadas para coisas boas, vai. Exato, mas vamos tentar melhorar e não criticar. Ou se der uma crítica que seja para construir, não para derrubar, né? Então acho que seria isso. Vamos se unir todos, seja na casa, seja na família, seja na religião, seja na política, seja no Brasil, seja no mundo. Vamos se unir. A gente está aqui só rapidinho. A gente não pode mudar o mundo, que nem a gente diz lá em casa, eu não posso mudar o mundo lá fora, mas a minha casa é meu mundo, então eu vou começar a mudar o meu mundo para de repente começar a expandir e melhorar os outros mundos que estão em torno. Que quero também, né? Tem que querer. Muito bom. Querer crescer. Muito bom. Pai, eu quero dizer para o senhor que foi muito obrigado, tá? Foi uma satisfação enorme do senhor ter vindo aqui, que o senhor tem o mesmo problema que eu, a vergonha de não fazer, de não dar entrevista, de não contar a nossa história, mas o senhor conseguiu entender o meu plano, né? Que eu digo o meu plano, a minha semente que eu quero plantar, de deixar a sua história marcada nesse podcast, né? Na Hora do Axé, sobre as pessoas que ele conhece. Todo mundo conhece o Pai Silvio, a Mãe Ara dos Batuque, mas não sabe de onde veio, o início, como é que foi, porque todo mundo acha que a gente hoje está lindo e belo
falaram no Batuque que tudo foi flor, não, e não foi, né? Não foi flor. E muitas vezes as pessoas nos julgam por ser antipático, por ser, na verdade, simplesmente timidez mesmo. A gente não... Tem pessoas que são hipercomunicativas, são extrovertidas, eu sou mais na minha. Então, às vezes as pessoas julgam a gente por algo que a gente de fato não é. Sim, então a gente fica muito grato por isso, tá? Eu Eu agradeço de agradeço. coração. Eu lhe peço para Deus e os pais da Mãe Oxum, para Oxalá e o seu Pai Xangô, que lhe dê muita vida, muita saúde para o Senhor, que o Senhor possa estar muitos anos junto de nós juntos, essa família, porque nós somos família, já são muito mais de 20 anos, e a gente sempre estivemos juntos, o Senhor com nós com o Senhor, e eu quero que isso vá até os finais da nossa vida, junto com o Senhor. Até complementando já, pedindo licença, mas na verdade a gente tem uma amizade tão bonita e tão antiga e profunda que a gente não discute fundamentos. A gente nem conversa sobre fundamento, a gente vai lá ajudar um ao outro, respeita o orixá um do outro, mas a gente nunca entrou em méritos nenhum, porque não precisa disso, né? Não precisa. É carinho, é axé, o respeito do orixá um com o outro. Então é uma relação bonita de amizade, realmente. Eu só estou aqui por isso, por confiar, por acreditar não só no teu projeto, mas em ti, e por essa amizade de verdade. As pessoas podem ser amigos sem querer nada em troca, simplesmente por amizade. É verdade. Viu, pessoal? Foi um prazer. A gente quebrou um tabu do Pai Silvio, tá? Assim, o Pai Silvio como eu, a gente já foi convidado para milhões de lugares da entrevista, falar sobre a religiosidade da gente, e nós não conseguimos. Graças a Deus eu tive a iniciativa de querer botar esse programa, estou começando a vencer essa barreira, também terminar esse tabu do medo, da vergonha, e o Pai Silvio a mesma coisa, e hoje ele veio nos dar essa oportunidade, nos engrandecer o nosso programa, que eu tenho certeza que a cidade de Pelotas, as outras cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, capital, da onde o Pai Silvio era filho de um pai de santo lá, o Pai Beto de Xangô, Cachoeirinha. Então eu acredito que ele veio somar e deixar um terço da história dele maravilhosa para nos somar e nos motivar a ser tal igual a ele, né? Porque ele é um exemplo de religioso, né? De caráter honesto, simpático, educado e sempre nos motivando, nos ensinando a acreditar no orixá e querer ir para frente. Isso é um exemplo de religioso e eu desejo ao Pai Silvio, em nome de todos os orixás, em nome do programa Hora do Axé, muita saúde, muita vida, que a Mãe Oxum prospere ele e dê progresso, dê vida, brilhe a vida dele para Oxalá, cubra com o manto divino e o Pai Xangô nos traga o equilíbrio, não só para ele como para todos nós, e nos defenda das injustiças da vida, né, pessoal? O pessoal que quiser saber, quiser marcar um horário com o Pai Silvio e quiser ir no endereço dele, o Pai Silvio mora na Avenida Guadalajara, 1095, aqui de Pelotas, com a ave tablada, e ele atende, marca horário pelo fone 53-984 18 1506. 53-984 18 1506. Avenida Guadalajara, 1095, Coab Tablada. Muito obrigado, fique com Deus e aguardem o próximo podcast. Axé, pessoal! Axé.